A paz do Senhor, irmãos. Amém. Estaremos dando continuidade, então, ao nosso estudo sobre a carta que o dono da igreja mandou para Filadélfia, né? O Senhor Jesus. Vamos passar? Parte 2. Pode passar. As 7 igrejas do Apocalipse, Filadélfia. Ok, então essa já é a 6ª carta, nós estamos caminhando, prosseguindo, e como já temos falado, é a última mensagem para a igreja do Senhor. Vamos passar. Filadélfia, vamos ler de 3 a 7. Vamos ler novamente, no capítulo 3, a partir do versículo 7. Vamos ler toda a carta, para a gente nunca é demais, né? Ler a palavra do Senhor. Carta à igreja em Filadélfia. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Amém. Então, uma carta assim, com tantas promessas que a gente tem que ler devagar, pensando, né, guardando no coração. Então, vamos passar? Aprendemos que, santo e verdadeiro. Isso, no vídeo anterior nós falamos que Jesus se apresenta à igreja de Filadélfia e ele diz que ele é santo, né? Nós falamos já um dos atributos do Senhor é a santidade, né? Que ele é santo e também que ele é verdadeiro. Isso nós já falamos, pode passar. 2. Jesus tem a chave de Davi. Ele abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Eu sou a porta das ovelhas. A porta ainda está aberta para a eternidade. Isso, nós falamos que a porta, o sentido principal dessa carta, está falando de evangelização, né? De ganhar almas para o reino de Deus. E a porta para a eternidade ainda está aberta, né? Você que está me ouvindo aí pela internet, que Deus te abençoe. Então eu quero dizer para você também que a porta da salvação ainda está aberta, né? Então o Senhor tem pressa em salvar aqueles que ainda estão distantes, mas que a porta para a eternidade está à disposição de qualquer pessoa que deseja a salvação. Vamos passar. 3. Conheço as tuas obras, serviço, ilustração. Isso, nós falamos também no vídeo anterior, vou falar rapidamente sobre as tuas obras. No caso aqui em Filadélfia eram boas obras, né? A carta que ele recebeu assim, elogio da parte do Senhor. O Senhor não viu nenhum defeito naquela igreja. E fala, eu vejo as tuas obras, boas obras, falava do serviço. E eu coloquei ali, eu sempre uso aquela figura do garçom, né? Que o garçom ele está o quê? Servindo. E a igreja também foi chamada para servir o Senhor, né? E eu ouvi uma ilustração que eu achei muito legal. E eu queria contar muito rapidamente. O pastor, ele tinha um filho de 11 anos e quando acabava o culto da manhã, ele sempre saía com o filho para entregar folhetos, para evangelizar. Mas chegou um determinado dia, depois do culto estava chovendo muito, caindo um temporal. E o filho então perguntou: papai, vamos? Vamos para onde, meu filho? Vamos entregar os folhetos. Mas como com essa chuva, com esse temporal? Não, eu não vou não. E aí o menino de 11 anos disse assim: papai, mas ninguém vai para o inferno quando chove? No dia de chuva ninguém vai para o inferno? Né? Você deixa eu ir? Ele falou: então tá bom, você vai. Aí o garoto pegou lá no seu agasalho, no guarda-chuva e foi. E ele foi entregando, já não tinha quase ninguém pelas ruas, né? Hoje em dia não é tão fácil você sair batendo
desistir. Depois ele pensou, não, eu vou voltar, vou entregar esse folheto. Aí bateu pela terceira vez, aí aquela porta foi abrindo assim devagar, e era uma senhora, e a mulher disse para aquele menino, o que eu posso te ajudar? Aí ele disse assim, não, eu queria só entregar esse folheto para a senhora e dizer que Jesus te ama. Não importa a situação que a senhora esteja passando, mas eu quero que a senhora saiba o quanto ele te ama. E entregou o folheto e ela fechou a porta. E o garoto foi embora para casa, né? Serviço cumprido, já tinha cumprido algo que ele tinha determinado no coração, entregou todos os folhetos. E na semana que vem, na próxima semana, na hora do culto, né, o pastor pregando, e chegou o momento que ele deu a oportunidade, ele perguntou se alguém gostaria de dar um testemunho. E essa senhora então levantou e disse que ela não pertencia àquela igreja, mas que ela estava ali porque ela havia recebido um folheto, e daí ela dá o testemunho dela, que ela disse que uma criança que parecia um anjo de Deus, que havia entregue um folheto na porta dela, e que ela estava no terceiro piso, né, que era uma casa de 3 andares, que ela já tinha preparado lá uma corda, uma escada, uma cadeira, enfim, que ela ia subir para se enforcar. E ela desceu para atender a porta e recebeu aquela palavra de Deus. Então ela estava lá na igreja naquele dia, dando esse testemunho. Olha que maravilha, né? Então o garotinho de 11 anos, trabalhando para o Senhor, servindo ao Senhor. E eu fico pensando, quantos de nós, né, temos saúde, né, temos vigor e não falamos do Senhor Jesus. Então, esse estudo bíblico é importante porque a gente vai estudando a palavra, a gente vai evangelizando enquanto ensina, e ensina, vai evangelizando, e o Espírito Santo vai usando tudo isso para despertar a igreja. Né? Quem sabe você não tem falado do Senhor? Aquele garoto com 11 anos, ele foi sozinho debaixo de chuva, entregando os folhetos, e uma vida estava para se suicidar. Né? Aquela palavra, ele disse, a mulher disse, parecia um anjo da parte de Deus, que tinha um sorriso, um olhar diferente, e recebeu aquele folheto, e aquela vida foi salva por Jesus. Olha que maravilha, né? Isso aí é um incentivo, eu e você, nós não podemos ficar distraídos aqui nessa terra não, né? Até porque o nosso descanso não é aqui na terra não. Nós somos o quê? Forasteiros, estamos assim de passagem, e temos uma obra a fazer. Nós temos uma missão a cumprir. Cada cristão, você que está me ouvindo pela internet, Deus conta com você. Imagina uma multidão, né? Como é que vai alcançá-lo no mundo? Mas é um trabalho de formiguinha, sim. Se cada um fizer a sua parte, né? Se você falar para aquela pessoa que está no seu trabalho, na faculdade, na escola, as aulas estão começando, né? E você está cheio do Espírito, é o ser visto. Então, o Senhor que tudo vê, né? O Senhor que vê o seu dia a dia, como você está administrando o seu tempo, né? Cada hora, cada momento. Será que você está pensando nas coisas do alto? Né? Será que você está trabalhando para Ele? Pelo menos está pensando nisso. Não, eu vou me propor, hoje eu vou falar de Jesus, né? Amanhã no trabalho eu vou criar situações, são as oportunidades, a porta aberta que nós falamos, né, no vídeo anterior, são as oportunidades que o Senhor concede à igreja. A igreja foi comissionada a pregar o Evangelho, né? Então, isso aqui nós já falamos. Vamos passar? Jesus disse, sei que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Ok, então Jesus disse que a igreja de Filadélfia tinha pouca força, né? Ela não era uma igreja rica, poderosa, não era. O que era de bom em Filadélfia é que ela era bem localizada, geograficamente falando, né? Então, Jesus disse também que ela tinha pouca força, mas ela guardava a palavra e não negava o nome do Senhor. Ela guardava a palavra com integridade, né? Hoje a gente está vivendo um outro tempo, um outro evangelho, né? Que as pessoas têm negado ao Senhor, pregado um outro evangelho. Mas Filadélfia foi um exemplo, né? E as cartas do Apocalipse são justamente para que a igreja possa se consertar. Deus quer que eu e você sejamos o quê? Filadélfia, né? Cheio do Espírito Santo, guardando a palavra, amando o Senhor. Vamos ver o que mais. Vamos passar. Pouca força, fraqueza nem sempre sugere pecado. Jesus não condena esta igreja por nenhum erro,
mas diz que ela tinha pouca força. Por que será, né? Por que Jesus disse isso a respeito de Filadélfia? Que ela tinha pouca força. Uma igreja que recebeu elogio, não tinha nenhuma repreensão. Vamos pensar mais um pouco, vamos passar. Pode ser que fossem poucos em número, ou de outra maneira limitados em capacidade. Às vezes a igreja pequena, não quer dizer que ela está em pecado. Não. Deus, cada pessoa é a igreja, é o corpo de Cristo. Mas duas pessoas, Jesus disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estarei eu no meio de vós. Então, cada pessoa juntou, é o corpo de Cristo. Você individualmente é o corpo de Cristo, faz parte do corpo. Então, aquela igreja podia ser pequena, a Bíblia não fala, só fala que ela tinha pouca força, mas o Senhor se agradava dela, porque ela guardava a palavra e ela não negava o nome de Jesus. Ao contrário de muitas igrejas que a gente vê hoje, que são enormes, luxuosas, mas não guardam a palavra. Pelo contrário, estão deturpando a palavra, tem sido escândalo para o Evangelho de Cristo. Vamos passar. O Senhor disse para Paulo. Pode passar. E ele lhe disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. Amém. Quer falar, pastor? Não, só rapidinho, aqui está a porta aberta da oportunidade, né? E eles guardavam a palavra, mas proclamavam a palavra, então a porta aberta. Então é só para levantar frisar isso, né? Então guardar a palavra e proclamar a palavra, né? Não ficar, guardar para si, não negar o nome, anunciar o nome de Jesus, só acrescentando uma frase aí, dentro do que foi dito, e pouca força, né? Poucos recursos, pode ser, a Bíblia não fala essa pouca força, né? Pode ser pequena, pode ser crentes pobres, escravos, pouca influência. A igreja de Esmirna, ele falou assim, tu és pobre, mas para mim é rica. Então é como a Lúcia está falando, a igreja de Jesus não é uma multidão que nem se conhece. A Bíblia diz, levai as cargas uns dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. A igreja aí está uma multidão, parece um supermercado, você vai lá, pega a tua comida e vai embora, né? Não estou nem aí, meu irmão, o que está passando, não estou nem aí, né? Não importa. Então, se o membro padece, todo o corpo padece. Nós temos que pensar nisso, crescer tanto e nem ninguém se conhece, o pastor não conhece a ovelha não conhece o pastor, né? O pastor viaja, o pastor está na política, está não sei aonde, né? Então não está pregando a palavra, não está negando a palavra, a porta está aberta, várias coisas ainda que a Luz está falando e vai acrescentando. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você dá, eu sou tão fraquinho, é você que Deus quer usar. No dia que você achar que está forte, você não está precisando para ser usado. Pedro disse assim, não, eu vou ser mais forte que todo mundo. Ele derrubou ele lá no chão para poder levantá-lo. É assim que Deus faz, né? É falsa modéstia, né? Eu sou tão humilde, mas está cheio de soberba, né? Sim, e nós temos inclusive que contextualizar as 7 cartas. Se a gente parar para pensar que elas foram escritas, no período da igreja primitiva, se a gente parar para pensar nas outras cidades, Pérgamo, Sardes, Laodiceia, que a gente vai estudar, Pérgamo, enfim, essas igrejas, elas estavam compromissadas com o governo, recebendo muito dinheiro por parte do governo, eram cidades idólatras, Então, na antiga Ásia Menor, hoje, atualmente, é a Turquia, que é um país islâmico. Então, tudo isso, as outras igrejas eram muito ricas, que nós estudamos também, aquela que pensou que era tudo, Jesus olhou para mim, você está morta, espiritualmente falando. Então, vamos passar. Pois quando sou fraco, é que sou forte. É isso aí, pastor? Vamos. Picotando o texto. Vamos comentar mais um pouco, vamos. Voltando ao texto, Jesus disse, sei que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Pode passar, nós já comentamos isso. Jesus disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. Então, vamos pensar nisso. Jesus disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Então, às vezes a gente encontra pessoas que dizem, eu já tenho Jesus, mas não conhece a palavra, não conhece o
como ele gostaria? Né? Você tem lido a palavra? A gente tem que estar sempre voltando, batendo nessa tecla. Né? Está lendo a palavra? Ele disse, aquele que me ama, guarda a minha palavra. Como é que eu vou guardar a palavra se eu não sei o que está escrito aqui? Eu não sei o que ele pede de mim. Né? Ele disse, eu amo o juízo, a justiça. Amar a palavra é praticar o quê? A justiça. Quantos da igreja de Jesus não conhecem a palavra? E por isso não pode obedecer, porque não conhece. Não é verdade? Então nós precisamos o quê? Ler a palavra, conhecer a palavra, obedecer a palavra. Até porque o Evangelho de Jesus é o Evangelho da obediência. Não adianta conhecer de capa a capa, não muda nada. Tem que obedecer. Né? É como a casa construída sobre a rocha. Aquela que foi construída na areia, vem o vento, vem a tempestade, né? Não fica nada. Mas se a sua casa foi construída sobre a rocha, ou seja, se você obedece a palavra, conhece a palavra, gasta tempo com a palavra, pensa na palavra, pensa na voz de Jesus, todo dia, abre os olhos, hoje é um novo dia, será que é hoje? Será que é hoje que ele volta? Então, a pessoa que tem esse entendimento, essa revelação, né? Ela sim guarda a palavra, está compromissada com Cristo, né? Tem uma esperança, vive nesse mundo, mas sabe que não mora aqui não, isso aqui é passageiro, não vai ficar aqui não, já vai ser tirado, né? Então Jesus fala essas palavras, a gente tem que guardar no coração, viremos para Ele e faremos nele morada. Olha que promessa maravilhosa, né? Quer palavras? Deus está na sua palavra. Eu vi um testemunho muçulmano, ele deu esse texto e Deus entrou na vida dele, né? Porque há poder na palavra. Meu pai amarrar e virei para ele falando morada, né? Jesus, Deus está na sua palavra. Isso é tremendo isso, né? Então aqui Deus falou aquele muçulmano isso. Que você lê um livro religioso, não tem o poder da palavra do Senhor. Agora, guardaste a minha palavra é algo consumado, está completo, terminado, aqui que ele está falando, né? Guardar indica observar, evangelizar, né? Jejuar, orar. Quando orar, quando jejuar, quando praticar boas obras, ajudar o morador de rua, que nós vamos fazer um sopão agora dia 19, para o morador de rua aqui em Copacabana. Então guardar a palavra, tudo isso, Sermão do Monte, ter o caráter de Jesus, pobre de espírito, quebrantado, manso, pacificador, perseguido, odiado. O cristão está na contramão, né? Jesus foi amado e odiado, foi profundamente amado pelos pecadores, odiado pelos hipócritas, fariseus. Então, guardar a palavra e não negar o nome dele, não ceder às pressões para adorar o imperador, não negar Jesus através de sua vida imoral, não negar Jesus através da aceitação de falsas doutrinas, que negam a divindade de Jesus, falsos judeus ou sinagoga de Satanás, que vai falar lá na frente, né? Então Jesus conhecia as obras dele. Vocês estão fiéis a mim, havia judeu lá, nós vamos ver mais à frente, né? Chamou sinagoga do diabo, perseguiu a igreja e tal. Então, ele não se deixaram envolver, não negaram o nome de Jesus. Eu estou lembrando Muita também coisa implicando, né? que quando a gente está falando de guardar a palavra, quem sabe a gente está falando com muitas pessoas aí pela internet, Praticar a que palavra. ao longo dos anos aceitou Jesus há 30 anos, há 20 anos, e deixou de ler a palavra. Eu sei que isso acontece, né? Frequentemente a gente ouve pessoas dizendo, mas eu não leio a palavra, eu amo Jesus, mas não estou lendo a Bíblia. É hora de consertar, né? É hora de voltar a ler a palavra, manejar a palavra, né? E aí uma coisa leva a outra, você vai lendo a palavra vai te limpando. A palavra tem esse poder sobrenatural, ela vai te limpando, vai te purificando. E aí o Espírito Santo, tem como falar com você, né? O Espírito de Deus, ele fala de uma forma muito mansa, né? O Espírito Santo é algo maravilhoso, ele fala com carinho, é assim que ele faz. Vamos passar. Ler a Bíblia vai te levar a orar, orar vai te levar a ler a Bíblia, uma coisa leva a outra, né? Você vai saber como falar com Deus, você tem a palavra, você está citando a palavra, mencionando a palavra, tão simples a oração que Jesus ensinou, está tudo ali que você precisa, é poderosíssimo. Se você praticar o Pai Nosso, você vai ser um verdadeiro cristão. Você que não perdoa, mágoa, ressentimento, está aí gastando dinheiro com psicólogo, com trauma, rejeições, só porque não perdoou.
Simples assim o Evangelho. Se alguém guardar a minha palavra, é como aquele que construiu a casa na rocha. Vai vir a tempestade, vai vir. E ela vai ficar firme. Não vai deixar de vir a tempestade. Vai bater nela. Mas se construir sobre a areia, a tempestade vai derrubar. É tudo no finalzinho do Sermão do Monte, Jesus falou isso. Guardar todo o Sermão do Monte. Né? O caráter dele, ser sal da terra, ser luz do mundo, ter palavra, ser o sim, sim, não, não. Crente que não tem palavra, não cumpre os seus contratos, infiéis, está sendo pedra de tropeço com o Evangelho. A porta está aberta aí, ó. Né? E vão lá na política, dão mau testemunho, o pastor não tem que estar na política, a ovelha pode até estar. Mas ser advogado, Roberto Macari disse uma vez, fundador da Nova Vida, eu vi ele falando isso. Difícil ser advogado e político crente, hein? O advogado, Roberto Macari, fundador da Nova Vida, falou isso. É impossível ser advogado e político, porque é suborno, pilantragem, né? E Deus odeia o suborno. Então, guardar a palavra, tem muita coisa aí, né? Amém. O Senhor, entretanto, em nada os condenou. Mostrou, porém, que o segredo de guardar a sua palavra era o amor. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Amém. Pode passar. Dizer que ama Jesus e não lê a palavra, não ama nada. Agora você vai lá. Se você conhece, tem que saber a carta do noivo. O noivo deu uma carta, como a Lúcia falou várias vezes aí, mandou essas cartas, a noiva não lê a carta. Que negócio é esse? Que amor é esse? Falando para mim também, irmão. Mas hoje é dia de mudança, né? Amém. E de repente você não está lendo a palavra, pode passar a ler. Desde que o Espírito Santo está falando com você, te convencendo de que você precisa. Que maravilha, né? Esse que é o Evangelho maravilhoso, da nova oportunidade, né? A gente pode consertar a vida, Jesus não voltou ainda, então ainda dá tempo, né? Vamos passar. O irmão André conta, eu já falei aqui no outro vídeo, ele era menino e a mãe dele falou: meu filho, vai buscar lá o livro de Deus, está lá na prateleira, lá guardado. Aí ele falou assim: mãe, esse é livro de Deus, devolve para ele, tu não lê? Devolve esse livro para ele, ninguém lê, ninguém. Engraçado, a criança deu uma aula na mãe, né? E ele conta isso lá, ele contou para o Arafat, aquele livro líder palestino, ele pregou para ele, depois o Arafat deu um Alcorão para ele, ó, lê para ler também, viu? Ele falou para o irmão André. Então o irmão André, menininho, ele contando, ele foi e pregou para o Arafat, o líder palestino, deu uma Bíblia para ele. Ele falou, aí contou essa história. Olha, minha mãe uma vez mandou eu pegar uma Bíblia lá, o livro de Deus, vai pegar o livro de Deus lá. Aí falou, mamãe, esse é o livro de Deus, devolve para ele, a gente não lê mesmo, não faz nada com ele. A igreja fiel. Guardado na prateleira, não, né? Na Bíblia, não, deixar o óculos dentro da Bíblia, esqueceu. Cadê o óculos? No coração. O óculos está dentro da Bíblia, cadê o óculos? Achei meu óculos. A Bíblia toda, uma história dessa, o pastor foi visitar uma ovelha lá, né? Chegou lá, a ovelha, cadê a Bíblia, meu irmão? Fazer uma visita aqui. Ele pegou a Bíblia, abriu, meu óculos, estava procurando ele a semana toda. Estava dentro da Bíblia, não leu a semana toda, então não sabia perder o óculos. Mas deixa eu falar ainda mais um pouco sobre a questão de ler a palavra. Você que está me ouvindo, todos nós aqui, não pensa que é fácil, não. Ler a palavra de Deus hoje é uma batalha espiritual tão grande do inimigo da sua alma. Ele vai fazer de tudo para você não ler a palavra. Então você tem que ter assim uma profunda revelação de que você precisa. Você não pode mais sobreviver ao mundo. É muita violência, muita corrupção, o pecado está, né, de uma forma assim assustadora, inclusive na sua vida também, na minha vida. Então o povo de Deus precisa ter disciplina, ter essa revelação de que não é fácil ler a palavra. Sabe por quê? Você vai ficar tão ocupado durante todo o dia, tem tanta coisa para fazer, você está tão sobrecarregado com as coisas, né, no seu trabalho, aí você vai dizer, não, mas não estou vivendo pecado. Mas a vida em si, esse sistema que foi estabelecido, né, em nosso mundo, né, hoje, então faz com que todo o seu tempo vá embora e você não percebe. Então tem que ser muito esperto, né, espiritualmente falando, para perceber que Satanás não quer que você se fortaleça, que você esteja cheio da palavra a ponto de ter vontade de pregar a palavra e anunciar o Evangelho, anunciar o perdão de Deus para todo aquele que desejar. E aqui nós vemos o que? A igreja fiel. Fiel, olha, Deus quer que eu e vocês sejamos o que, irmãos? Fiéis! Deus quer uma igreja fiel, compromissada, que não venha negar o nome dele. Vamos ler? E não negaste o meu nome. É verdade. Como é que a gente pode negar o nome de Jesus? Vamos pensar que a gente mora no Brasil, né? Como é que é não negar o nome de Jesus? Não tem ninguém nos decapitando aqui no Brasil, né? Aqui a igreja não está sendo perseguida, graças a Deus, temos liberdade de culto.
mentindo, diz que eu não estou, não. Aquela mentira que é pequenininha, que não tem pequeno nem grande para Deus, diga que eu não estou. Olha isso. Como é que o cristão está negando o nome de Jesus? E às vezes você mente até perto do ímpio e sabe que você é crente. O que vai dizer que você está negando o nome do Senhor? Né? E tantas outras coisas. Às vezes a pessoa está adulterando com o ímpio e ele olha para você e diz assim, está praticando essas obras. E a palavra de Deus diz que a gente não deve compactuar com as obras das trevas. Antes, porém, reprovai-as. Né? Então, para muita gente, faz parte do corpo de Cristo, mas está negando o nome de Jesus. Então, nós temos que ter cuidado, sim, porque já temos visto nas cartas anteriores que o seu nome pode ser riscado no livro da vida. Né? Então, tem que andar em santificação, sim, porque Ele é santo e Ele disse ser de santos porque eu sou santo. E a igreja que Jesus veio buscar, de acordo com Efésios 5, 27, é uma igreja pura, sem mancha, sem mácula, sem ruga. Né? Não é uma pessoa que está vivendo de qualquer maneira. Eu sou crente, mas eu não leio a palavra. Eu estou sempre negando o nome de Jesus com a minha vida, com o meu testemunho. Estou dando péssimo testemunho. Pastores que estão dando péssimo testemunho. Né? Então não vai subir no arrebatamento, não. Não vai, não. Porque a palavra de Deus nos alerta para que nós possamos escapar. Nós temos que andar vigilantes. Vamos passar. Continuando o texto, Jesus chama aqueles judeus de sinagoga de Satanás. Sim, então, na cidade de Filadélfia, né, tinha outros judeus que não haviam crido que Jesus era o Messias. Né? Como hoje também nós conhecemos, né, muitos judeus que estão aguardando o Messias. Eles não aceitaram a Cristo, não creram que Ele era o Messias prometido por Deus. Né? Eles estão namorando 5.000 e quanto, pastor? 5.700 e pouco. 700 e alguma coisa. Esmirna também tinha judeus encapetados também, que chamou de Satanás, que matou o pastor da igreja, Policarpo. A história e várias outras coisas. O Policarpo foi queimado naquele bronze de ouro, não é isso? Numa fogueira. Sim, não, eu estou confundindo com Antipas. Antipas foi lançado naquele bronze, né? O boi de bronze foi queimado. Então o Policarpo foi uma fogueira, exato. Então aqui, os judeus aqui na época, não apenas na carta de Esmirna, mas na cidade de Esmirna, mas também na cidade de Filadélfia, eles estavam perseguindo os crentes da igreja, né, de Filadélfia, porque eles não acreditavam que Jesus era o Messias, né? E que de repente tem alguns judeus ouvindo, quem sabe, né? Jesus é o Messias, né? E Ele veio para perdoar os nossos pecados. E lá estavam, Jesus então chamou aqueles judeus, né, que não creram, que perseguiam a igreja de Cristo, não creram que Ele era o Filho de Deus, chamou de sinagoga de Satanás. Vamos passar. Certa vez, 40 judeus, lá em Atos 23, fizeram um jejum para enquanto não matasse Paulo. Fizeram um juramento sobre anátema, sobre maldição, para não comer enquanto não matasse a Paulo. Quer dizer, eram os judeus encapetados mesmo. Como Paulo também, antes, com o legalismo dele, estava botando os crentes na cadeia. Né? Mas no dia que ele se revelou para ele renunciou tudo isso e agora está sendo apedrejado. Ele apedrejava, ele fazia, agora está sendo perseguido. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, Vamos passar. mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Amém. Jesus te ama. Amém. Então, os judeus, eles achavam que eles eram privilegiados, né? Então, eles achavam que eles tinham os oráculos de Deus, né? Então, era o povo de Deus, então não precisava de Jesus, né? Até porque eles não creram que Jesus era o Messias. Mas aqui, falando ainda sobre eles, mas eles mentem, né? Esses farei vir e prostrar aos seus pés e conhecer que eu te amei. Olha que coisa linda, né? Você quer ser um amado do Senhor? É o que Jesus está dizendo para Filadélfia. Eu te amei, né? Não achei nada para te repreender. Olha que coisa maravilhosa, né? É possível hoje? Será que hoje, no ano de 2016, é possível Jesus olhar para cada um de nós e dizer assim, ó, você está legal comigo, não tem nada para te repreender.
Não existe nada que eu tenha que dizer, olha, precisa consertar isso, né? Você está íntegro na minha presença, olha só, né? Então, se todas as cartas, 7 cartas servem para todos os períodos da igreja aqui na terra, ela funciona para hoje. Eu te amei. Deus quer que eu e você sejamos assim íntegros, né? Dignos de sermos chamados servos de Deus. Parece uma coisa absurda hoje. Ah, não, eu não consigo andar como diz a palavra de Deus. Então, trate de ler a palavra e orar ao Senhor para o Senhor te dar graça, a palavra de Deus te purificar, porque senão vai ser como aquelas virgens, né, loucas, que perderam o arrebatamento, né? Somente os prudentes estavam cheios do azeite. Então, a gente está vivendo um tempo em que não dá para ficar com um pouquinho de azeite, não. Porque senão, ao soar da trombeta, você corre o risco de não ouvir a trombeta de Deus e não subir no arrebatamento. Então Deus quer olhar para você e dizer assim, olha, eu te amo, você é meu amado, né? Tem guardado a minha palavra, não tem muita força não, mas eu te amo, né? Porque você tem perseverado e dado um bom testemunho e feito a obra que eu determinei para cada um, né? O Senhor tem para cada um. E quando o Senhor distribui os dons ministeriais, por exemplo, de pastor, né? E também de evangelista, mestre, profeta e apóstolo, né? Deus, quando nos chama, né? Se Deus tem te dado um ministério, ou já prometeu que vai te dar um ministério, você tem que perseverar, né? Tem que se separar mesmo, né? Desse mundo, ser santo, santo quer dizer separado. Eu moro aqui nesse planeta, mas eu não sou daqui, né? Eu estou passando, né? E tenho uma missão a cumprir, né? Quer falar, pastor? O apóstolo Paulo, no Novo Testamento, os judaizantes eram os legalistas judeus, né? Pretensos guardadores da lei de Moisés, que perturbavam a igreja, seu progresso e a sua felicidade. Então, aqui em Gálatas 1, ele fala: ó, se eu estiver agradando a homem, eu não serei servo de Jesus. Paulo está falando que ainda que um anjo viesse do céu pregar outro evangelho, além desse que tem pregado, seja anátema, seja maldito. Jesus chamou de sinagoga do diabo ali, que Paulo disse que era um evangelho maldito, guardar a lei, ir para debaixo da lei. Toda a carta aos Hebreus é uma exortação a não largar a Jesus e ir para debaixo da lei de novo. Toda a carta aos Hebreus é uma exortação. Então era uma batalha com o legalismo. Jesus foi atacado pelos religiosos, hipócritas, fariseus, e eles que citaram para matar Jesus, mas ele morreu porque ele queria morrer mesmo, ele tinha que morrer, né? Mas eles acusavam, chamavam de Beelzebul, de diabo, chamavam Jesus de diabo, né? Então, se eu estiver agradando a homem, não seria servo de Jesus. Guardar a palavra é não agradar a homens. Então, eu não vou pregar o que vocês querem ouvir, não. Eu sou judeu, mas a verdadeira circuncisão é no coração, é viver uma lei, uma vida transformada. Romanos 2, ele fala que o judeu espiritual, verdadeiro judeu, é aquele que é nascido de Deus, circuncidado no coração e não no prepúcio, né? Então, não negar o nome do Senhor é isso. A igreja fiel não pode se curvar. Ela é coluna e baluarte da verdade. Então, lá em 1 Timóteo, defesa da verdade, até contra os legalistas, né? Não é só contra o pecado, o adultério, não. Contra pretensos guardadores da lei, né? Que Jesus chamou, mentem, não são sinagoga do diabo. E a minha igreja, né? Vocês vão reconhecer um dia, assim como o judeu vai reconhecer um dia quando Jesus voltar. Vamos passar? Diante dos olhos divinos, elas foram e são classificadas de sinagoga de Satanás. Só uma pausa, por favor. Quer dizer que eles foram, né? Aquelas sinagogas, elas foram e são classificadas como sinagogas. Foram por quê? Naquela época foram e continuam sendo. Continua, porque as cartas é para a igreja de hoje em todo o planeta. Né? Até a hora do arrebatamento dessas cartas vão servir para a igreja do Senhor, né? Então, hoje, essa carta ainda está validando, né? Vamos ler o versículo. Aqueles judeus não creram que Jesus era o Messias prometido. Isso, já está falando, né? Então, vamos passar. Messias no hebraico quer dizer ungido. No grego, Cristo quer dizer ungido. Grande tribulação. Isso, agora nós vamos mudar de assunto. Já falamos dos judeus, né, que eram chamados de sinagoga de Satanás. Agora a gente vai entrar num outro assunto que Jesus faz uma promessa, que graças a Deus, porque nós temos essa promessa e muitas outras em toda a Bíblia Sagrada.
mas existe uma promessa. Vamos ler. Grande tribulação. Promessa de livramento para os salvos. Olha que maravilha, presta atenção nisso, vamos passar. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, brasileira diz paciência. Também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro. Aleluia. Glória a Deus. Hoje a gente vai falar só um pouquinho, né, desse assunto que queima o nosso coração, essa promessa. Quantas pessoas não sabem, porque não leem a palavra, que o Senhor Jesus, Ele nos faz uma promessa de que o seu povo não é qualquer pessoa, né? Mas aqueles que estão andando em retidão, que estão esperando por Ele. Eu sempre, quando eu dava aula para os adolescentes, eu dizia, se você quer ir com Ele, que é Jesus, você precisa estar esperando por Ele, né? Você que está me ouvindo aí pela internet, você está esperando pelo Senhor? Então você vai, receber essa palavra no seu coração, vai queimar, dizer assim, eu creio, né, que vai me poupar desse momento. Então aquele que guarda a palavra, o Senhor vai livrar do tempo da tribulação. Um período de tempo que nós vamos falar já, que vai começar aqui na Terra. Hoje a gente só vai ficar no slide, né, que a gente fica tentado assim, querer falar algumas coisas do período da grande tribulação, mas nós não vamos fazer, porque o tempo não permite. Vou ficar só no slide, mas a qualquer momento, assim que a igreja for arrebatada, e nós já temos falado ao longo dos vídeos, que os sinais que Jesus deixou, né, que são as dores de parto, todas essas coisas já estão acontecendo, como se a mulher estivesse entrando em trabalho de parto para dar à luz à criança. Então, esses sinais já estão acontecendo, fome, peste, terremoto, epidemias, né? E quantas estão por aí, hoje assustando, trazendo pânico às nações, não é isso? A maldade aumentando, antigamente se matava por motivo, agora não precisa de motivo para matar, né? Então, tudo isso sinalizando que o Messias está voltando para arrebatar a sua igreja, né? E ele promete, existe promessa não apenas nessa passagem bíblica, mas na palavra de Deus existem muitas promessas que nós vamos estudá-las com detalhes quando a gente entrar no período da grande tribulação, mas ele promete, vamos ler o que está escrito em azul? Vamos lá, eu te guardarei da hora da provação, na hora da tentação, né? Imagina o noivo, como é que o noivo vai deixar sua noiva passar por aqueles juízos que Deus vai derramar sobre o planeta Terra? Ora, se a igreja que ele vem buscar não tem mancha, não tem mácula, não tem ruga, né? Então é uma igreja purificada, adornada para ele. Então ele não vai permitir que a sua igreja passe por esse período de tratamento aqui na terra, de juízo, né? Então, glória a Deus por essa palavra. Vamos passar? Para experimentar, provar os que habitam sobre a terra. Então, aqui é a continuação do versículo, né? Ele promete um escape para aqueles que estiverem crendo nele, esperando por ele, né? E continua dizendo para experimentar todo esse período de tempo chamado por tribulação, para experimentar, para provar o quê? Os que habitam sobre a terra. Então a igreja perdoada, justificada, lavada no sangue do Cordeiro, subiu no arrebatamento. E aqui na terra, enquanto lá no céu está acontecendo o tribunal de Cristo, a distribuição dos galardões, né? E a festa, o casamento, as esposas do Cordeiro, são 7 anos. Aqui na terra, então, vai começar esse período de tempo que nós iremos estudar quando estivermos falando da grande tribulação, sobre os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças de Deus, né? Isso é um tempo, assim, de muito sofrimento, que Jesus falou sobre esse tempo, que não haverá, nunca houve nem haverá tempo semelhante ao período da grande tribulação. Tudo isso está lá em Mateus 24. Então vamos passar. A tribulação virá sobre o mundo inteiro. Qual a solução para escapar dessa tormenta? Então, será realmente um tempo de muito sofrimento, muito, né? Então, vamos ver, como é que a gente pode escapar, né, desse período de tempo? Então, está lá a solução, né? Então, haverá uma dificuldade imensa no planeta. Como é que pode escapar disso que já está revelado na palavra de Deus? Vamos ver? Vigiai, pois, a todo tempo, orando,
para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Olha isso, Lucas 21 tem essa promessa, né? Então qual é a solução? Vigilância. Qual é a solução para ouvir a trombeta de Deus? Está vigiando. O que é vigiar, hein? Às vezes a gente ouve tantas coisas, palavras soltas. O que é vigiar? Ficar o tempo todo acordado, vigiando? O que é vigiar, espiritualmente falando? Tem que estar em relacionamento com o Senhor, né? Tem que pagar o preço, sim. Os céus são alcançados com esforço. Jesus, Ele nos resgatou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, tudo bem, pelo seu sangue? Amém, é assim mesmo. Somos justificados por causa do sangue do Cordeiro. Mas eu e você continuamos, temos que continuar pagando o preço da vigilância. Eu não vou andar de qualquer maneira aqui na terra, não. Eu vou andar com cuidado, eu vou me desviar do mal, eu vou fazer as melhores escolhas. Eu tenho que dizer não para o pecado. O pecado, ele nos assedia. O pecado vai diante de você, sempre querendo te derrubar, te tirar da presença do Senhor, lançando tristeza, né? Lançando angústia, lançando adultério, pensamentos, sabe, impuros, para te afastar aos pouquinhos. Ninguém cai de repente, ninguém se afasta do Senhor de repente. Você precisa estar, como disse Lucas 21, vigiai, tomar conta da tua salvação. E você só consegue estar realmente alinhado com o Senhor, né? Se você estiver sem culpa. Se você errou, pecou, seja esperto, levanta, não deixa um pecado e outro pecado. Já pequei tanto, e já estou tão cheio de pecado, então vou nessa de novo. Vai nada, para com isso, seja esperto. A palavra de Deus diz lá em Hebreus 4, né, que nós temos um grande sumo sacerdote, Jesus, que penetrou os céus, ele está lá no seu trono, e a palavra de Deus diz que eu posso me colocar diante do trono da graça, a fim de receber graça e misericórdia no momento bem oportuno, ou seja, no momento que você está precisando. Aleluia! Eu posso, o sangue dele me limpa. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e toda injustiça. Olha, o nosso Deus, ele tem prazer nas misericórdias. Então, Lucas diz que vigiar, pois, a todo tempo. De que maneira? Orando. Não tem tempo de orar, não. Acabou o dia, eu cheguei em casa, eu estou cansado. Eu tenho que lavar roupa, eu tenho que lavar a pia lá da cozinha, um monte de coisa. Não tem tempo para orar, não. Você não sabe a minha vida. Ou você tomar conta da sua salvação, você vai perdê-la. Então é uma questão de prioridade. Tem coisas que você vai ter que abrir mão. Não, eu não vou para o cinema. Não, eu não vou assistir a novela podre para sujar minha mente. Não. Gaste o seu tempo de uma forma excelente, alimentando a sua alma, pensando nas coisas do alto, buscando as coisas do alto, tomando conta da sua salvação, se enchendo do Espírito para que você possa trabalhar com o Senhor, para que você possa aproveitar as oportunidades de pregar a palavra de Deus a tempo e fora de tempo. Então você tem que estar orando. Para quê? Para que eu possa escapar de todas essas coisas que tem que suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Olha que maravilha, né? Estar em pé. Não tem culpa, né? Eu não tenho culpa. Não tem nada que me acuse. Ter culpa é isso. Alguma coisa que fica te acusando, sabe? Olha, você roubou, você mentiu, você adulterou, você prostituiu, né? Você enganou, você não adorou, você não leu a palavra, você não busca mais a Deus, você já pecou tanto que não adianta mais, né? Então você tem que ser esperto, né? E conhecer o caráter do seu Deus, né? O quanto Ele é fiel. Ele disse que se nós confessarmos nossos pecados, né? Ele disse que vai transformar, né? Como é que é Isaías 1,18? Que eu esqueci agora, né? Tornará os nossos pecados mais altos que a neve. Como é que é mesmo? Isso, vídeo. Vinde arrazoai comigo, né? E os seus pecados sejam como escarlates. Os escarlates se tornarão brancos como a neve. Então o Senhor quer fazer isso conosco hoje. Quem sabe você está me ouvindo? Está tanto tempo longe do Senhor, mas essa palavra é maravilhosa. E Deus quer que você seja como a igreja de Filadélfia, né? Para que você possa ouvir e escapar dessas coisas, né? Que virão. E nós cremos, a nossa igreja tem pregado muito sobre a volta de Jesus, sobre o arrebatamento da igreja. E nós sabemos que está muito perto, de acordo com os acontecimentos em todo o planeta. Quer falar, pastor? Sei que você quer. A hora está correndo. Sim, falar contigo. Uma
Uma vez eu sempre falei, o pregador contou isso, alguém disse, né? Quando tiver sol, vigia os teus pensamentos. Filipenses 4 diz: tudo que é puro, tudo que é justo, seja isso que eu o pensamento. É você que tem que tirar esse mau pensamento. Não é o diabo, não. O diabo não sabe o teu pensamento, não. Agora ele fica em volta de você, rondando, te observando, e vai descobrir que você está olhando para aquela mulher, para aquele dinheiro, aquela coisa assim. Mas o diabo é a carne e o diabo. Não é tudo é o diabo, não. O diabo não sabe o teu pensamento. Ele é um anjo, não é onipotente, não é onipresente. Então, quando tiver sol, vigia os teus pensamentos. Quando tiver em família, vigia o teu gênio, o teu temperamento. O cristão que não controla o temperamento, é explosivo, é isso, é aquilo outro, é sanguíneo, não sei o que lá, ele não é digno do nome de cristão, tá? Ele tem que ter domínio próprio. E quando estiver em família, vigia o teu gênio. Quando estiver em sociedade, vigia a tua língua. No teu trabalho, teu irmão, na igreja, cuidado, porque a língua é como uma centelha que incendeia toda uma floresta. Você fala uma palavra para a pessoa, o outro vai contar para o outro, e joga um contra o outro, faz o diabo, faz a festa. Quando tiver sol, vigia o pensamento. Quando tiver em família, vigia o teu gênio. Quando tiver teu temperamento, quando tiver em sociedade, vigia a tua língua. Quer dizer, uma vigilância constante. Santidade é pensar na palavra de noite. Pastor está fanático. Não, mas ele mandou meditar na palavra de dia e de noite. Mandou orar sem cessar. Não lavando a panela, lavando a cozinha. Deus deu o Espírito Santo a você para isso. Ele procura adoradores que o adorem. É colocar em primeiro lugar. Adorador não é cantor, não, viu? Então quem canta taquara rachada não está adorando a Deus. Adorar a Deus é colocar em primeiro lugar. Agora, louvar é outra coisa. Adorar é uma coisa, é colocar em primeiro lugar. No dia a dia, pensar nele o dia todo. A palavra de Deus, isso é adorar a Deus. Ele é mais importante que tudo. O Senhor deu, o Senhor tirou meu filho e adorou. Jó adorou, matou meu filho. Foi Deus que deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Né? Então isso é adorar, eu colocar em primeiro lugar. Agora louvá-lo, bem dizer o nome dele é outra coisa. E ações de graça é resposta na oração que Deus te respondeu. Então adorar isso é ligar 24 horas com ele. Ficar 24 horas ligado com ele. Não é fácil. Agora quer ser uma bênção? Tem que ser assim desse jeito. Você está falando quer não ficar para a grande tribulação? Tem que ser assim desse jeito. As virgens nécias e prudentes, está lá o exemplo. Tinha azeite e outra não tinha azeite. Ah, me dá o teu azeite. Não, vai comprar. Ele vai pagar o preço. Em vez de você estar vendo novela, eu estou lendo a Bíblia. Em vez de você estar vendo novela, eu estou orando. Quando você está visitando shopping, eu estou orando lendo a Bíblia. Então estou botando, armazenando azeite. Você falou de quando você está sozinho, vestir seus pensamentos, né? Então eu vou colocar diferente. Você está sozinho, vigia lá o que você vai ver na internet. É ótimo. Porque agora o pecado agora é assim na internet, né? É impressionante, você não quer, mas de repente já está ali, clica ali. Aí você já está vendo aquela cena podre, né? Que vai transtornar sua mente, vai te tirar da presença do Senhor. E olha, fica viciado no negócio, né? Você não quer, mas a sua carne quer. Então é uma luta constante. Então você tem que ser radical. Radical. Eu não vou assistir esse tipo de coisa. Você sabe o que eu estou falando, né? Você sabe mais do que eu. Mas a gente sabe que tem sim. E você fica preso, né? Vai lá fazer sexo virtual e tudo mais. E a Igreja de Jesus tem que ser pura. Né? A Igreja que Jesus veio buscar, ela é pura. Ela está sem mancha. Então, se você está com as suas vestimentas manchadas, aí não vai subir. Né? Então, por isso que é importante esse estudo bíblico. Né? Porque nos desperta. Não, eu não quero perder o arrebatamento, não. Eu não vou entrar nesse site, eu não vou entrar, assistir essa coisa aí que vai sujar, manchar as minhas vestimentas, não é isso? Vamos passar então. A grande tribulação. Ok, é só uma figura, porque a gente está falando disso, né? Vamos passar. A referência neste versículo sobre a hora da aprovação é um termo para descrever o período sombrio da grande tribulação, que de um certo modo envolverá todo mundo e, na sua fase final, terá como alvo a cidade de Jerusalém e a Terra Santa. Isso, eu prometi que eu não vou entrar em comentário da grande tribulação, porque o nosso tempo está acabando. Então vamos continuar. As palavras, eu te guardarei da hora da aprovação, indicam que a igreja não passará pela grande tribulação, que perdurará 7 anos.
A igreja desaparecerá silenciosamente antes, mediante o arrebatamento. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, amém. Maravilhoso ter essa esperança, irmãos. Nós sabemos que existem alguns irmãos em Cristo Jesus que acreditam que vão passar pela grande tribulação. Vejam, existem outros irmãos em Cristo que acham que vão passar só a metade da grande tribulação, depois serão tirados. Mas a nossa igreja, como a maioria das igrejas evangélicas, creem nessas promessas. Jesus promete um escape, né? Ele diz aqui que eu tenho que ser vigilante para escapar das coisas que sobrevirão sobre todo o mundo, né? A Assembleia de Deus tem 100 anos no Brasil e crê dessa forma e nós cremos E também. temos outras igrejas, A muitas Assembleia de igrejas. Deus tem 100 anos no Brasil, Nós- tem uma estabilidade doutrinária, né? Isso, a chamada da meia-noite também, tem muitos livros que falam sobre isso, enfim, né? Não são poucas as igrejas que creem desta forma. Nós não iremos passar por esse período de sofrimento, de juízo, até porque a noiva de Jesus, o noivo, não vai deixar sua noiva nesse sofrimento, né? Vamos passar. A igreja desaparecerá silenciosamente antes, Ok. mediante o arrebatamento. Então, nós já falamos sobre Referência está isso. ali, 1 Tessalonicenses, no vídeo Isso. anterior, está ali, 1 Tessalonicenses. Primeira Tessalonicenses. Os mortos necessariamente É. serão transformados e encontrar com o Senhor nos ares. No capítulo 4, a partir do versículo 13, o apóstolo Paulo ele fala sobre isso, né? Mas nós vamos deixar isso para quando estivermos estudando o período. Eu só coloquei a figura só para que você, quem sabe, você está tão distante do Senhor, ama Jesus, gostaria de estar assim firme, né? Como Jesus falou lá em João 15, né? Que Ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos, temos que estar ligados à videira. Ele disse: em mim nada podeis fazer, você tem falhado, tem caído, tem, né, se sentido fraco para voltar, mas sabe que pode voltar porque o Senhor Jesus te limpa hoje. Então é só essa figura para você pensar. A igreja precisa estar nessa expectativa. Olha, você já imaginou, né, se Jesus volta hoje, os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos que ficarmos, seremos assim, olha, algo sobrenatural, irmãos. O nosso corpo vai ser transformado, glorificado, e nós vamos subir, vamos ouvir a trombeta. Você não vai precisar fazer nada, o teu espírito vai ser sugado ao rapto da igreja. Olha que coisa maravilhosa, né? É nisso que a gente tem que pensar, alimentar a nossa alma. Temos esperança, é a nossa esperança, o arrebatamento da igreja. Esse mundo está pobre, corrompido, como Jesus, como o Senhor, lá em Gênesis 6, ele viu a terra estava cheia de violência, cheia de corrupção, exatamente como está hoje. E ele falou para Noé que ele ia destruir, né, e acabar com toda a humanidade. E isso aconteceu quando o Senhor mandou o dilúvio. E hoje nós estamos vivendo dias semelhantes. Jesus falou que a volta dele para a igreja seria como nos dias de Noé. Casava-se, dava-se casamento. Nós estamos vivendo dias terríveis. Já já o Senhor vai tirar a igreja, vai atrás disso desse planeta e vai dar continuidade ao plano dele para a nação de Israel. Vai reinar em Israel. Oh, glória a Deus. Vamos passar. Casamento não vale mais nada, come, comia, bebia, casava, casamento, comer é pecado, né? Eu vivo para comer e também casa separa, vai Mas matar. o pior, pastor, o pior é que a igreja também está fazendo isso. Tem cristãos que estão no segundo casamento, no terceiro casamento, no quarto casamento. Pior que é o pastor. Olha, né? pior. Pastor também. É assustador. Vai Então, ficar Paulo, na grande tribulação. vai ficar. Porque Deus não tem duas palavras, né? Então é lamentável, mas isso é a hora assim da gente, né, tomar a palavra do Senhor e consertar aquilo que está errado. Sem Agora, esse que santificar. está no segundo, terceiro casamento, eu não sei como é que vai ser. Hebreus 12, 14 diz: sem santificação ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos. Quer dizer, antes de santificar tem que ter paz com todos. E a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Jesus disse: eu vos levarei para mim mesmo. 1 Tessalonicenses 5:10 fala que ele nos livra da ira futura, né? E tem muitas Tem várias passagens, passagens. mas a gente vai comentá-las assim na É o grande dia da ira do Todo-Poderoso lá no Velho Testamento. É terrível. Né? O sol vai queimar como fogo. Enfim, coisas A gente fica terríveis. querendo falar porque o nosso Não, é para o sol não crê. Alguém está vendo, saber. É verdade, do mas a gente capítulo, vai entrar do capítulo fundo 6 nessa. até o 18 de Apocalipse, tudo aquilo vai acontecer na grande tribulação. Então, olha lá, só para 7 curtir um anos. pouquinho, né? Aquela figura, já pensou? Já pensou se é essa semana? Hã? Já pensou? Aí você pensa assim: ah, o meu problema está grande demais, mas vai acabar a qualquer momento, né? A qualquer momento o seu problema acaba, nós vamos
para a glória do Senhor, né? Coisa maravilhosa. O meu irmão Antônio acabou essa semana. Meu irmão morreu com 80 anos, já foi para o céu, fez o sepultamento dele, louvamos o Senhor, cantamos louvores, hino da harpa, louvamos a Deus. E a diferença é essa, numa hora dessa, ninguém está xingando Deus, para semana está louvando o nome do Senhor, porque ele estava na glória. Meu irmão mais velho, 80 anos, morreu, partiu do Senhor, caiu em casa, idoso já está lá com Jesus já. Bom é partir com Jesus. Vamos passar. Para isso nós estamos aqui fazendo esse vídeo. Deixa eu dar uma Nós explicativa. estamos fazendo esse vídeo aqui para isso, para que você vá morar no céu com Jesus. Tem muita gente que ainda faz confusão porque não teve oportunidade de estudar sobre isso. Às vezes você que está me ouvindo pela internet não sabe. Então eu coloquei um gráfico muito rapidinho. Eu prometo que não vou demorar. Fica Então gravado aqui, aí. olha, a primeira vida de Jesus, né? Aqui na linha do tempo. Então Jesus veio, aqui a cruz vermelha morreu pelos nossos pecados. Lá em cima a gente tem o arrebatamento que ainda não aconteceu. Claro, nós estamos aqui, né? Não aconteceu. Então tem lá o arrebatamento, é o encontro dos salvos com o Senhor Jesus. A era da igreja. Aqui está escrito o que? Momento atual. Nós estamos vivendo esse período aqui, ó, da era da igreja. Então quando eu digo que o estudo do Apocalipse, das 7 cartas, é para esse período da era da igreja. Quando ficar na grande tribulação. Quando a igreja for retirada, aí essas cartas já não mais terão valor, porque vai começar outro período da terra aqui na terra, né? Então, o arrebatamento da igreja. Então, é o evento mais espetacular que a igreja de Cristo está aguardando. Você está esperando? Então, vamos lá. Passou aqui, ó. A igreja subiu. Aleluia. Aqui na terra vai ser um terror. De 7 anos de grande tribulação. Depois de 7 anos, está escrito lá, olha lá. Segunda vinda de Jesus. É a volta de Jesus em glória. Aí sim que todo olho verá. Você lembra que no slide anterior a gente falou que é uma volta assim silenciosa? Que ninguém vai ver. Os ímpios não verão, né? Só vai ser um terror no planeta todo, porque vai subir gente de toda parte do planeta. Todos os salvos, já pensou que coisa maravilhosa? Todas as crianças que não têm conhecimento do bem e do mal, não sabem discernir a mão direita da esquerda, as crianças todas serão raptadas, aleluia! Eu estou crendo nisso, irmãos. Não pense que Jesus vai demorar, porque não vai. O mundo está um caos. Está exatamente como Deus está olhando assim, ó, só vendo violência e corrupção, né? Então Jesus volta, e aonde que ele volta? No mesmo lugar que ele subiu, no Monte das Oliveiras, você vê lá Zacarias 12, 13, 14, ele volta em Jerusalém, e ali ele volta na batalha do Armagedon. Aí sim, todo olho o verá, de todo o planeta. Olha que maravilhoso. Você está aqui em Copacabana, nós estamos em Copacabana, você vai lá no dia 31, na queima de fogos, já é maravilhoso, você vê os fogos nos céus, você imagina quando os céus se abrirem, aleluia, e que é Jesus, os anjos e os espíritos dos mortos, e o corpo vai ressuscitar da terra, e esse espírito com Jesus, que vem com Jesus, vai entrar nesse corpo que vai ressuscitado por a terra, aleluia. Você já imaginou quando os céus se abrirem? Tem que ter uma revelação. Sabe, se você está frio, é hora de acender, né? É hora de buscar o Senhor, seu coração queimar, porque o rei está voltando. Então, quando ele voltar a segunda vez, aí ele volta com a igreja, com seus corpos revestidos de mortalidade, seus corpos glorificados, e ele volta lá na batalha do Armagedon, onde ele vai entrar em juízo, vai matar o anticristo, o falso profeta, e vai estabelecer o seu reino aqui ao milênio, né, 1000 anos. Prendeu o diabo 1000 anos. Isso aqui são muitas informações, é só para ter uma noção. Nós estamos vivendo esse período aqui, ok? Já seremos tirados, raptados. Vai acabar até o seu primeiro. Amém. Aleluia? Vamos passar, nosso tempo está acabando. Mais um pouquinho, né? Só para você lembrar. É isso aí que a gente vai viver a qualquer momento, já, nessa expectativa, né? Se você está na expectativa do arrebatamento, você vai andar em santidade diante do Senhor, não é não? Larga o pecado para lá. Como Moisés, ele escolheu as coisas mais excelentes. Vamos passar. E você? Está pronto para ouvir o soar da trombeta? Isso, nós estamos terminando já com esse slide, né? A pergunta é, e você está pronto? Nós já falamos nessa aula todo o tempo, né? Se você não está em comunhão com o Senhor, se você tem dúvida,
vida, né? Se você está em pecado, é hora de consertar, afinal de contas Jesus não voltou ainda, né? Enquanto a igreja estiver na terra, ele é o nosso advogado. Mas depois que tudo passar, né? Ele será juiz. Vamos passar um slide? A aula terminou por hoje. Até a próxima turma. Então que Deus te abençoe. Nós iremos terminar a próxima aula, porque a carta é tão preciosa que não dá para ler correndo, porque o Espírito Santo ele quer falar com a sua igreja. O recado do Espírito Santo de Deus hoje para nós, andarmos em santificação, está esperando para ouvir o Senhor da trombeta. Ele fez uma promessa que eu e você deveríamos estar vigilantes para escapar de todas essas coisas que sobrevirão sobre a terra. Quer falar isso? Amém. Não, Romanos 12 tem sido um versículo assim, meu lema, durante 44 anos. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes nas tribulações e perseverai na oração. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Leia a palavra do Senhor, né?